Olá, estudante, tudo bem? Eu sou Lia Madureira, coordenadora do curso de Design Gráfico da ETEPAC e hoje estamos aqui com um convidado super especial, Vitor Lins, para a gente conversar, né, um pouco sobre marcas, sobre uma marca muito especial, a marca que foi criada para um projeto que está chegando, né? E Vitor foi o responsável pela criação dessa marca, né? A marca do Educa PE TV, que é uma marca que já nasce com todas as demandas desse nosso mundo contemporâneo, né? Tudo que vem acontecendo aí, eu acho que essa marca ela atende a uma série de coisas. Então, o Vitor faz parte, né, da equipe que está à frente desse projeto. Ele foi responsável, né, por criar essa marca. Então, ninguém melhor do que ele para hoje vir aqui conversar com a gente, né? Vitor, obrigada Obrigado, professora, também pelo convite. por ter aceitado o convite, né? E antes de Vitor mostrar a marca, né, contextualizar um pouco para vocês, né, essa importância de uma marca. Né? A própria apresentação da marca, uma vez ela criada, é um momento muito importante. Importante para o designer, né, para o diretor de arte que criou essa marca e que vai ter nesse momento a oportunidade de mostrar toda a estratégia visual, a estratégia gráfica que foi criada, né, para esse fim. É importante para o cliente que está recebendo, né, aí essa demanda, esse encargo. É importante também para todos os públicos a que essa marca vai atender. Não é? Então, pensar que esse é um momento bastante interessante, não é? Sobretudo, acho que para os alunos de design gráfico. Não é? A gente é uma das disciplinas basilares do nosso curso. Não é? Então, o resultado, um bom resultado, um excelente resultado de um projeto gráfico, não é? Da criação de uma marca, se deve, entre outras coisas, a um processo bem feito, né? Há uma série de etapas que vão sendo desenvolvidas, que demandam um trabalho grande, que normalmente vai iniciar ali com um briefing, né? E sim, é muito trabalhosa, mas que também é muito satisfatória, né? Quando a gente vê essa marca ganhando vida, essa marca ela acontecendo na nossa vida, né? Então, pode ser também um momento muito divertido, né? Esse trajeto de construção da marca. A gente descobre muitas coisas, são muitos insights, né? E aí, só lembrar para vocês, né, que as marcas, quando a gente fala da função, da origem, do aparecimento de marcas, a gente remonta lá para a pré-história, quando a partir daqueles ferros de marca-boi, não é que até hoje infelizmente ainda são utilizados em algumas ocasiões, mas naquele momento a função da marca era registrar uma propriedade, né? Então, de lá para cá, essa função da marca ela vai mudando, ela vai se atualizando. Algumas funções permanecem, outras realmente mudam, outras novas vão aparecer. Tudo isso por conta das novas demandas, não é, das novas necessidades da sociedade. Então, hoje, quando a gente fala de marca, não é, quando a gente fala de criar marca, de um propósito de marca, a gente está falando de uma experiência que ela é muito maior. A gente normalmente vai atrelar essa identidade visual, a ideia do branding, não é? Ou seja, toda a essência, todo o DNA que vai estar por trás de um signo gráfico, né? Então, pensar que o signo gráfico é apenas uma parte, não é, de um grande ecossistema que vai estar envolvido o próprio negócio que a marca representa, mas também a sua comunicação, né? Os seus pontos de contato, onde é que essa marca vai aparecer. Né? Então, hoje a gente tem a oportunidade aqui de estudar um pouco, ver um pouco sobre marca, a partir da experiência de Vitor. Né? Vitor, conta pra gente como é que foi esse processo, né? O que é que aconteceu desde o briefing, né? Até o final, né? Quando a gente tem aí essa marca acontecendo agora pra gente. Olá, gente, tudo bom? Tudo começou a partir de um rebrand, né? Que tudo estava passando por mudanças. O Educa PE, na sua origem, surgiu no tempo da pandemia, para atender a demanda para que os alunos viessem a continuar estudando em casa, através da rede estadual, de educação. E ocorreu que
passou esse tempo de pandemia, a gente ressignificou a marca com a nova função e uma nova diversificação de demandas, né? Então, ela passou a ser mais plural, de acordo com as demandas. Antigamente eram só videoaulas de ensino médio, ensino fundamental, e passou a ser uma diversidade de coisas. Então, aqui a gente tem Mariana na coordenação da equipe, nessa parte criativa, parte audiovisual, e a gente já tem meio que uma sintonia em relação a criar marcas, criar demandas. Aí meio que ela pontuou algumas palavras-chave, né, que pudesse vir a ajudar. Geralmente o brief ele vem no textozinho corrido, a pessoa vai passando a informação que deseja, o que pretende, onde quer chegar. Às vezes isso é feito pelo design ou pelo atendimento, dependendo qual agência você tiver. No caso aqui, é uma equipe que a gente tem e essa própria pessoa passou a demanda para mim como gostaria que surgisse. Aí eu sempre parto desse ponto aí, né? Tem uma frase de Murilo Gun que diz que criatividade é igual a conectividade. Então, se a gente busca apenas uma referência, a gente está fazendo uma cópia. E quando a gente junta várias referências, a gente passa a criar algo realmente novo, né? E sabendo fazer essa conexão entre as coisas. E foi justamente o que aconteceu. A gente teve uma conversa, como falei, como a gente já trabalha no dia a dia, a gente teve esse diálogo oral. E depois dessa conversa que a gente teve, ela passou mais ou menos como queria. No começo, era 3 marquinhas que ela pediu. Que era o Inovatec, que era um projeto de mercado de trabalho. E nesse projeto de mercado de trabalho, aí ela pautou, né, o que ela desejaria, que era a questão de mostrar para o estudante o que ele encontraria no mercado, quando fosse entrar para o mercado, atualizar as pessoas que estão no mercado de trabalho. E aí ela jogou algumas palavras-chave que eu vou olhar para cá, porque minha vista é ruim, eu não estou enxergando. Atualidades, futuro, inovação, reciclagem, dia a dia do profissional. Então essas foram as palavras-chave que eu tinha para me guiar na construção da marca do Inovatec. Aí o papo de Enem era a pretensão... Outra marca, já seria uma outra marca. Sim, a Inovatec era uma marca de um projeto. Depois veio o papo de Enem, que é outro tipo de projeto. Porque no começo, para ver como as coisas podem no processo criativo mudar. Não se chegou com a ideia assim, vamos fazer uma nova marca EducaPE TV. Não, isso não existia no começo. Na verdade, a marca EducaPE TV era uma coisa e tínhamos outras marcas que iam surgindo, né? Que iam surgir. Certo. Eram esses 3 projetos aí. E desses 3 acabou que se transformou no EducaPE TV. Então se pediu a demanda para essas 3 coisas: Inovatec, Papo de Enem e Prepara Enem. Cada uma com essas palavras-chave, né? Um é um programa de atualização do mercado, um seria um podcast, videocast, e o outro, Prepara Enem, é uma preparação para vestibular online, né? De EAD. Aí nesse processo de construção dessas marcas, eu fui começar a pesquisar. Então no começo não foi pedido uma marca, foi pedido várias marcas, e eu comecei o processo de pesquisa. Aí que vem o Midmap, né? Que eu vou começar a organizar as ideias, eu vou realmente fazer todo um rabisco. Aí é quando eu vou para o Behance, o Pinterest, e baseado naquelas palavras-chave eu começo a buscar marcas, buscar ideias, cores, formas. Referências, né? Acho que isso aí é um pouco o mapa semântico. Exatamente. Não é que a gente... É exatamente o mapa semântico. E pode ver que dá para observar ali que eu peguei algumas referências. Eu vou organizando, por exemplo, ali à esquerda eu peguei umas referências de marcas.
que poderiam me inspirar. E dentro dessas marcas eu tenho também os tipos. À direita foi mais ou menos o conceito que eu comecei a criar, que foi tipo, nós somos o EducaPE e estamos criando programas e projetos dentro do EducaPE. Aí foi quando eu pensei em algumas empresas que tem mais ou menos esse conceito. Tem uma empresa maior e é uma empresa plural, né? Que tem uma marca maior que tem submarcas. O Google, você tem o YouTube, tem o Gmail, tem, enfim, todos os aplicativos do Google. O SESI, o Senai, o Sesc, também é o grupo S, né? Então, parti desse ponto, assim, que era uma empresa que tinha subgrupos, submarcas. E a Globo também, que tem as submarquinhas lá, que são os canais da Globo. E embaixo foi as paletas de cores e algumas formas, assim, que eu comecei a pensar. Então, no começo não tinha se pensado nesse conceito de submarcas. Mas a partir do momento que eu fui pesquisando, procurando, que eu pensei assim, tem que ter uma coerência. Existe a marca EducaPE, está se criando novas marcas, tudo isso tem que se conversar, né? Tanto essas marcas, essas três foram solicitadas, como com a EducaPE, que já é uma marca que existia. Isso tudo tem que ter uma identidade visual. Essas marcas que estão surgindo, tinha que conversar com a marca do EducaPE. Foi quando eu comecei a dividir o caminho que eu ia começar a construir as coisas. Como eu tinha falado já, a ideia do conceito de ser uma coisa maior, no caso do EducaPE, e os seus projetos. Inovatec, Papo Enem, Prepara Enem. E qualquer outro que viesse a surgir, e qualquer imagino, outro né? que viesse a surgir e que surgiu realmente e que aí veio se enquadrar dentro desse conceito. E aí eu comecei a pensar o seguinte, o conceito já existe, mas e aí? Que mensagem a gente quer passar? Qual valor eu quero que seja absorvido por quem observa? O que é que eu quero comunicar? Aí eu comecei a pensar a ideia de uma janela para o aluno se abre para ele enxergar um novo mundo, né? O que seria a janela? A gente é AD. Então eu pensei a questão da tela do computador, tela do celular, tela da TV, essa janela para um novo mundo, uma nova experiência. E aí eu comecei a criar o conceito de janela, mais ou menos. Aí eu comecei a pensar nos vitrais. Por que eu pensei nos vitrais? Porque o vitral tem as formas geométricas. E aí, como eram várias marcas, aí foi quando começou a surgir, integrar todas as marcas menores numa marca maior. Então eu pensei, eu comecei a pesquisar janelas, vários tipos de janelas, e cheguei nessas janelas que eu sabia que tinham formas geométricas e que poderia compor. Aí eu comecei a pensar, olha, eu posso criar umas marcas desses projetos, Inovatec, Papo Enem e o Prepara Enem, juntas formaria algo que integrasse todas numa coisa maior, que é o EducaPE. Então, massa. Segurando esse conceito aí, eu fui para a questão das cores. Como a gente está a serviço do governo de Pernambuco, a gente tende a fazer criação nesse sentido de pegar a paletinha de cor da bandeira de Pernambuco. Porém, eu não gosto de me reter às cores da bandeira literalmente, né? Então a gente tem aí o vermelho, o azul, o verde e o amarelo. Eu sempre busco fugir da cor da bandeira em si. É uma referência à bandeira. Geralmente é nesse espectro de cor aí, mas nunca as cores da bandeira. São os tons, né? Menos saturados. Isso, exatamente. Eu sempre fujo da cor da bandeira em si para não ficar na mesmice, dar uma mudada. E aí foi quando eu levei a proposta de dizer, olha, por que em vez de criar três marcas, a gente não cria uma marca maior que abraça outros projetos? E assim surgiu a nova marca do EducaPE, que aí também mudou até o nome para EducaPE TV, já que a gente estava numa nova fase, né?
de vida, né, da empresa. Então, a partir daí, tem o Inovatec, temos a marquinha do Inovatec, o olho, aí tem as palavras-chave, o olho, o quadrado é a janelinha também, o vitral, você vê vários tons de azul ali, o olho, a letra I, que representa o olhar, né, para o mercado. E o partner, eu sempre peguei também a questão da marquinha e coloquei o partner, e ali ela positiva e negativa. O papo de Enem, que não é um podcast, um mesa-cast, então eu fiz uma marquinha meio como se fosse uma conversa, né, informal. Então, também trabalhei na questão do contraste de cores, seguindo a mesma questão das palavras-chave. O Prepara Enem, como é a questão de uma preparação para o Enem, peguei a ideia do lápisinho dentro da janelinha também. Ali pode ver o papel mais o lápis, né? É sempre essa coisa de criatividade igual a conectividade, você somar dois conceitos para criar um novo conceito. E aí surgiu o Educadoc, que não tinha no começo, mas são documentários que a gente faz aqui como se fosse material extracurricular. Seguindo o partner, a câmera, né, que representa, aí dentro da câmera ali o olhinho tem a letra E e D. Então é sempre esse conceito, isso mais isso. São as duas coisas para criar uma coisa nova. E a gente acabou somando tudo numa marcação. Todos os projetos que a gente tinha, já que surgiu essa ideia de integrar, o curso técnico também está ali como uma figura máter, né? Abraçando todos os projetos, que aí você tem esqueci o nome do formando que bota enfim. Se vocês estiverem assistindo, vocês vão lembrar. O Capelo. O Capelo, isso. Dentro de um vitral também. Aí, logo após, a gente pegou e juntou tudo numa marca só, né? Então, pegou a ideia do vitral, cada vitral com a sua composição de cores, e tudo junto forma essa janela e tem acesso a um novo possibilidade de informações de diferentes projetos, preparação para Enem, material extracurricular, enfim. E é isso. Vitor, achei super interessante, né? Assim, uma das coisas que me chamou muita atenção essa possibilidade de que um projeto ele tome um novo rumo à medida em que ele vai acontecendo, né? Então, principalmente assim, pelo que você mostrou, numa conversa muito próxima entre quem estava desenvolvendo essa marca, não é, e a equipe que estava esperando, né? Então, acho que isso é uma coisa que é bem interessante, não às vezes isso fica um pouco distante do universo do designer, né? Do designer gráfico que está ali no dia a dia trabalhando. Então, ver uma oportunidade como essa é bem interessante. E aí, uma outra coisa que também chama a atenção é que, na verdade, você cria um sistema de marcas. Sim. Não é isso? As marcas, elas funcionam de forma independente, isso. Não é isso? E aí vai ter um momento em que elas, quando a gente apresenta o Educa-PE TV, elas estão ali todas juntas representando essa grande ideia, não é? Esse grande propósito, não é, que faz parte da educação de Pernambuco. E aí, assim, para a gente amarrar essa conversa, queria só escutar de você, né, te perguntar, dentro desse processo, o que foi mais difícil, não é? Como é que você conseguiu driblar aí um momento mais difícil, se é que teve? Sempre o processo mais difícil é quando você tem que começar a conectar as coisas, né? Teoricamente, parece fácil, você diz, isso mais isso igual a isso. Mas aí pesquisa, referência, pesquisa, mais pesquisa, testa, erra, se permite errar, experimentação, sempre se permite experimentar, sempre se permita testar e testar. Eu tenho a sorte, né? Tenho aqui um bom brief, realmente quem passa o brief faz muito bem feito. Isso ajuda muito para quem é designer. Um brief bem organizadinho, bem feitinho, palavras-chave, um texto bem organizado. E brief é vida, né? Não só no design, como se você briefar sua vida vai ser
muito melhor, segundo a própria pessoa que fez o briefing me falou uma vez. Interessante. Então, é isso, né? Aquele processozinho de sair do zero, Então, acho que né? criatividade aí muito conectada, para voltar à Isso, sua palavra-chave aí, com o trabalho, isso, não é isso? Com essa coisa de trabalhar, trabalhar. Porque muitas isso. vezes a gente fica preso àquela ideia de que, vamos esperar ter uma super Não. ideia, né, para que a coisa aconteça. E acho que aqui fica claro que não é exatamente assim. É encher, primeiro você tem que abrir a gavetinha, encher de informação e aí processar para poder surgir o que você quer, mas é pesquisa, teste e erro, até chegar. Ok. Pois, gente, obrigada, Vitor, né? Acho que foi muito bom, né? Vamos ver se em outras oportunidades, né, a gente volta a conversar sobre marcas, sobre os processos de comunicação que essa marca, né, ela a partir de agora ela vai implementar, né? Então, só te agradecer a esse convite, a tua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Boa tarde, pessoal.